Fala galera, aqui quem fala é o Mero Porém e hoje é a estreia do nosso novo quadro Papo com o Porém, onde eu entrevisto artistas. E o artista de hoje convidado é o João Henrique, um grande amigo meu e um grande artista plástico. Então confiram aí. Se você é novo no canal e amante de arte assim como eu, se inscreva aí e deixa aquele like, demorou? Valeu! Fala galera, hoje começa mais um quadro Papo com Porém. Hoje estamos aqui com o Johnny, meu amigo, cara fantástico, artista incrível, multiplataformas, multifunções. Prazer, parabéns pelo quadro, primeiramente, obrigado pelo convite. Sou o João, sou daqui de São Paulo, artista visual, trabalhando com design gráfico também. Vamos aí falar um pouco da vida, da infância, lembrar de coisas, falar da produção, experiências, algo que vai abordar tudo isso daí. Muito feliz de estar aqui, espero que seja um papo produtivo, que renda boas reflexões e seja legal para quem está olhando aí. Que bom. Vamos deixar seu currículo aqui. Tenho técnico no sentido institucional, eu tenho técnico de design gráfico. Recentemente, né, 2024, formei em artes visuais. Fora isso, sempre gostei muito de fazer curso, então tem vários cursos livres, diferentes modalidades artístico assim. Fiz uma exposição individual recentemente no Rio, no Centro Municipal do Velho de Cinco, ano passado. Em 2019 teve minha primeira também, né, mas institucional mesmo, inclusive foi essa em 2024. Participei de algumas coletivas, recentemente teve uma na Galeria 18, teve uma residência artística em Portugal, muito importante também para a minha formação, assistências artísticas também, então que o padrão a se cumprir assim dentro do âmbito artístico, assim, não que seja uma obrigação, mas foram marcos importantes para mim. Resumidamente é isso. Assim. A produção vem trabalhando muito num lugar conceitual, né, dentro do viés político. Essa exposição individual no Rio teve um recorte muito sobre o Brasil, das questões que a gente passou nesses últimos anos. Recentemente agora eu tenho um olhar assim, para algo até pós-humanista, né, como nosso dia a dia, nossa rotina está pautada assim, com uma relação direta com o mundo digital, então eu começo a refletir sobre essas obras que apresentam uma crítica, uma conversa com as tecnologias e ferramentas que a gente usa, mas que muitas vezes tem usado a gente, né? Então, acho que um resumo aí atual e histórico assim, é isso. Eu vou perguntar pro Johnny aqui qual seria o símbolo, né, a imagem. Vamos começar de uma maneira diferente, né? Em vez de falar palavras, vamos entender qual o símbolo que marca para você a sua trajetória, as suas artes de modo geral, né? Que te influencia, assim? Cara, diria que acho que de bate-pronto, assim, a imagem que me vem é a natureza, mas especificamente a árvore, assim. Acho que a gente está rodeado de árvores, então o negócio da simbologia que ela carrega, sabe? A questão das raízes, esse alongamento, assim, crescimento com a vida relacionado ao tronco, os galhos. Acho que cada parte dela tem uma conexão com a nossa própria vida, sabe? Sempre me interessou, assim, principalmente os desenhos de observação de vegetação como um todo, e tem uma espécie de conexão, assim, de contemplação nesse ato de observar e registrar as texturas, os formatos. Acho que, e ao longo dos cadernos, assim, como tem muita essa repetição, assim, de planta, principalmente de árvore, acho que se tornou um marco, assim, as pessoas olham e meio que se conectam, tipo, vejo uma árvore e lembro de você, assim, nesse sentido de lembrar dos seus registros. Então acho que tem alguma conexão aí, que eu nunca parei para pensar a fundo, mas acho que tem essas camadas de significação, sabe? Sim, eu vejo que você usa muito traços finos, assim, né?
Você detalha muito bem, fica bem realista, né? Eu gosto, mano. É bem de observação mesmo. Acho que a árvore, a natureza como um todo, ela tem uma questão formal, assim, figurativa, só que ela é feita pelo abstrato, sabe? Então, se você dá um zoom, por exemplo, na casca de uma árvore, ela não tem muito uma fórmula, sabe? Tipo, óbvio, ela vai ter um formato cilíndrico, né? Vai ter uma estrutura, mas acho que esses detalhes, essa questão das espessuras que você falou, vem muito de poder olhar e ser mais livre, sabe? E aí na hora que você olha como um todo, tem você vê que é uma árvore, você vê que é uma planta, cada um sabe? É de uma maneira, né? E aí formato, né? Com os materiais que eu tenho, caneta, lápis, tipo, esses específicos são de canetas. Mas enfim, acho que cada material também vai dar um tom, assim, de acordo com o que está sendo observado, sabe? Quando você cria, geralmente, por qual emoção que você é influenciado para criar alguma coisa? Tem alguma específica ou qualquer emoção pode virar arte? Acho que qualquer emoção pode virar arte, mas no meu caso, atualmente, tá num lugar, não sei se seria uma emoção, é delicado assim, mas acho que tem uma questão crítica, sabe? Uma coisa, talvez a emoção, uma sensação de promover um incômodo, assim. Como tem ficado muito no lugar de uma arte conceitual meus trabalhos, acho que tem sempre uma busca de desestabilizar, de provocar uma tensão, assim, sabe? Sim. Mas sempre buscando uma reflexão, assim, às vezes pode ser irônico e ser uma sensação de conforto em refletir sobre, pode ser um incômodo, né, mas no sentido de atrito, mas acho que a arte, para mim, na minha criação, busca tensionar os limites, tensionar as percepções, acho que é sempre um chacoalhão, assim. Então, acho que pode beirar uma sensação, uma emoção, mas é muito mais sobre um estado, talvez, de... Uma tensão. Um estado de tensão. Acho que aí você precisa se mexer de alguma maneira para criar, né? E de acordo com a forma que eu me relaciono com o mundo, eu sou provocado por essa mesma tensão. Então é como se eu buscasse devolver isso de forma igual, não na mesma moeda, mas ressignificando, né? Tipo, se veio até mim, como é que eu repasso para o outro, assim. Então acho que é nesse sentido de continuar uma extensão desses chacoalhões, assim, do mundo, sabe? Uma pergunta polêmica agora. Uma frase, né? Arte é política e política é arte. Acho que sim. Concorda? Diria que sim. Mais do que achar, pelo que eu venho construindo, assim, como poética, nessas últimas pesquisas que eu tenho feito, acho que faz super sentido para mim. Não que tenha que ser, mas eu acho que até uma abstenção, uma ausência de uma questão, de um lugar político é também política, sabe? Sim. Pode parecer meio clichê, tudo mas política. Acho que tudo vai depender de um contexto, de uma realidade, e consequentemente essa realidade, por ser social, vai estar atrelado com a política, que também é social. Então uma pintura é política, um trabalho que fale sobre política é político. Então acho que tem aproximações e distanciamentos, assim, mas eu vejo como, acho que quando eu falo da tensão, do incômodo, é nesse sentido crítico, assim. Que pra mim é política. Então poderia dizer que talvez desenhar uma árvore é político, por entender que a gente vai ficando cada vez mais com menos árvores, sabe? Então, acho que é conforme você recorte e busca olhar, mas que em algum lugar, de alguma forma, vai ter um olhar político, sim. A gente também é trazer que a gente precisa valorizar o que a gente está perdendo, né? Exatamente. Acho que nesse âmbito ambiental, muitos artistas têm falado sobre isso, independente da linguagem, assim. Acho que sempre vai... Não é que tem que ser falado sobre, né? Não é uma obrigação, que eu percebo que muitas vezes o universo da arte sempre caminha para um lugar de delimitar algumas percepções sobre o trabalho, tipo, você tem que ver sobre esse viés, enquanto às vezes o cara só quer desenhar uma árvore e não tá falando de nada. Mas eu acho que é um pouco nesse caminho que você falou, assim, de trazer algumas tensões, algumas notificações, assim, do que tá acontecendo agora, sabe?
porque é sempre um recorte da bolha que você tá, do ar dos tempos, assim. Sempre. Então acho que pra Tá, mim faz sentido agora- ser político, assim. Vamos aprofundar mais na sua história. Quem é o Joãozinho pequeno? Que fazia arte sem olhar pra política, porque nem sabia o que era política, né? E que era pequeno, né? Era Pô, muito era pequeno. Quando que você começou? E por que, assim, né? Por que você resolveu fazer arte? Por que você precisou fazer arte? Cara, eu vou dizer o clássico que a maioria fala, que eu desenho desde sempre, mas essa percepção do desenho como arte, como uma possibilidade de caminho, de fruta, assim, nem numa questão financeira ainda, mas de entender que tinha algo ali que me interessava, foi em 2012, assim, quando eu fiz meu primeiro curso de desenho. Mas antes disso eu sempre vinha desenhando, acho que o curso foi uma extensão para me aprimorar, porque era um curso que basicamente dava os fundamentos básicos, assim, de desenho, então a partir daí eu comecei a ver vários cursos, mas o Joãozinho sempre era curioso, assim, tipo, eu falo sozinho até hoje, sabe? Tipo, A amigo criança imaginário, mesmo, assim. uma coisa de curioso, de testar, de brincar. Acho que, eu cresci numa casa, né, que eu percebo que é muito raro isso hoje, tipo, a gente tá nesse processo de verticalização constante, então Sim. continuar numa casa ainda com quintal, o contato com o verde, assim, de forma geral, sabe, com a natureza, acho que sensibilizou, assim, eu enquanto criança, em estar sempre... eu fiz um ensaio fotográfico na pandemia, em casa, por estar em casa, chamado Mundo Quintal, onde, só fazendo um adendo, assim, né, eu meio que busquei olhar para o meu quintal como uma criança, assim, uma coisa, como se aquilo fosse muito gigante para mim. Então acho que essa estrutura, sabe, de estar numa casa, de ter pais, assim, que, tipo, sempre olharam e também eram sensíveis nesse sentido de entender a importância da natureza, entender essa liberdade que uma criança pode ter no quintal, além de brincar muito na rua. Acho que foi uma infância promovida nesse sentido, sabe? De estar aberta assim para o mundo, de poder testar, consequentemente começar a registrar isso, assim, né? Através do desenho, da observação. Acho que foi essa criança, assim, cara, uma criança que, como toda criança, era curiosa, assim, mas que era muito observadora, assim. Eu acho que eu trago isso, né? Você assistia desenho animado, você se inspirava por isso, não? Cara, eu desenhava muito desenho animado, velho. Tipo, Bob Esponja. Tipo, eram muitos desenhos da Nick e do Cartoon, assim, desenho de gibi, eu copiava muito. Começou muito nessa coisa de transpassar, assim, os desenhos, observando. Aí ia vindo, eu desenhava muito carro, eu lembro. Carrinho, assim. As aulas de artes, assim, de forma geral, no fundamental ali, desde o pré também. Eram as melhores. Tinha aulas. Sem saber, sabe, eu tava inteiro ali, eu tinha um interesse, uma atenção, tipo, eu sentava direito na cadeira, assim, sabe, e aí, tipo... Fluía como... Mas era uma questão de observar o mundo, assim, acho que desde sempre, de ver o que me instigava, os desenhos. Lia muito gibi também, sabe, tipo, Turma da Mônica. Depois eu tive uma fase com HQ, assim, então acho que foram meus primeiros contatos com o mundo, sabe? Desenho animado, assim, tipo, minha mãe tinha muito esse viés artístico, né, então acho que minha mãe, ela tinha muito... Meu pai é um cara muito sensível, mas eu vejo que essa questão artística, assim, talvez uma conexão primária ali da infância veio muito e com a minha mãe, sabe? Ela fazia muito crochê, pintura em pano de prato, em camisa, então acho que essa sensibilidade, essa curiosidade, até uma ausência de filtro, assim, né, de julgamento no sentido do que fazer, como fazer. Sim, isso é uma arte também. Veio muito através dela, assim, de se jogar, de testar, de não ter muito termômetro pro que é belo, pro que é feio, pro que faz sentido. Era um gosto muito dela, um teste muito dela, tanto que minhas primeiras tintas, assim, quando eu entro na faculdade,
materiais de pintura, né? Pincel, tela. Peguei tudo dela, assim, né? Do que era dela. Então, cada vez mais eu vou vendo esse resquício, essa meio que fonte primária aí dessa conexão, né? sabe? Da infância, assim. Acho que depois eu fui ver, mas hoje eu vejo que essa sensibilidade contém muito da interferência dela, assim, sabe? Acho que é por aí, assim, sobre isso da infância, assim, da minha pessoa pequena, sabe? Entendi, a sensibilidade que veio dela. Também. E seu pai também, eu acho ele muito sensível, assim. Ele é, cara, eu percebo que ele é um cara que, apesar da idade, ele se mantém buscando estar ativo, assim, buscando estar consciente, desenvolvendo de acordo com o mundo, assim, sabe? Ele é um cara muito emotivo, é um cara muito de escuta, né? De se atentar, um coração gigante. Então acho que é um cara poético nesse sentido, assim, sabe? Que me ensina muito sobre talvez a arte da vida nesse sentido mais amplo, sabe? Nesse sentido prático, assim, do dia a dia, do trampo, de fazer acontecer, mas sempre com Seria respeito. o lado mais racional, então. Eu acho que é um misto, assim, não diria só, talvez, não só racional, mas né? sim uma coisa mais prática, eu diria. Mais prático. Mais prática, uma relação direta com o mundo, assim. Acho que e é louco, né? Porque eu vejo muita coisa da minha mãe, mas atualmente eu tenho olhado muito para nessa relação minha com meu pai, de como eu vou herdando e já reproduzindo muita coisa dele, assim. Sim, eu sabe? vejo que vocês são muito amigos, assim, né? Tipo, ele vai nos seus eventos e tal. Sim, cara, eu acho que é o mínimo, assim, no sentido do que eu posso fazer de apresentar, né? Porque muitas vezes não entende, e mesmo que não entende, tá lá e vê algo que eu não vejo e comenta algo que eu não percebo simplesmente pela própria simplicidade, assim. Então é interessante, sabe? Eu acho que é uma forma de estar próximo e mostrar quem eu venho sendo, sabe? Porque eu acho que, pelo menos pra mim, assim, meu trabalho eu gosto que chegue antes da minha própria pessoa, assim, enquanto imagem, sabe? Então minha exposição pra mim é muito o resumo disso, assim. Eu tô exposto, eu acho que é você me ver por inteiro, assim, numa exposição minha, sabe? De acordo com o que eu tô expondo. Então, poder colocar isso pra minha família sempre foi uma prioridade, assim, de atualizar sobre o que eu tô fazendo e de quem eu sou, sabe? Porque eu acho que tem o João filho, tem o João namorado, tem o João irmão, tem o João artista, que por mais que possa ser separado, eles se encontram talvez nesse momento, assim, sabe? Eu lembro da minha primeira exposição, aquela de 2019, o Coração Bússola, né, na Vila Madalena, que meu pai olhou assim, tudo escrito, as coisas que eu escrevia, como eu transcrevia ali pro material. E eu lembro desse comentário dele, falou: pô, foi você que fez tudo isso, assim, sabe? Tipo, meio que incrédulo, mas ao mesmo tempo surpreso. Maravilhado. É como eu acho que se fosse, ele já, tinha ciência do que eu fazia, mas acho que essa exposição, por ter sido a primeira, meio que me apresentou para ele também, sabe? De novo, então, resumindo, nesse sentido, acho que eu guardo essa imagem assim como uma forma de simplificar um pouco isso, assim. Para você encontrar todos esses trabalhos, né, que ele escreveu aqui, e eu sei que você vai adorar, cara, porque esse cara é incrível. Pode falar. Cara, basicamente acho que é o que todo mundo tem hoje. Quem não tem, acho que tá mais são da cabeça do que a gente, é o Instagram. João Henrique Nunes, com underline no final. Dentro dele vai ter um link que direciona tanto para as plataformas, outros portfólios, onde eu meio que setorizo algumas linguagens, né? Então tem coisa de foto, tem coisa de texto, tem a parte gráfica ali. Mas o Instagram é onde se concentra ali as atualizações do meu processo, do meu trabalho, das agendas. Tem o acesso para o portfólio ali principal, mais atualizado. E fora isso, só pessoalmente mesmo, só no cara a cara. Mas João Henrique Também, se você quiser conhecer, né? A DM tá aberta lá. chama aí, vamos trampar, trocar ideia.